Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está na nossa página do YouTube. Meu nome é Rodolfo Bach e, se for sujeito de trabalho para esse trabalho, é muito bom ter você aqui conosco. No vídeo de hoje, vamos trabalhar com um dos temas que, dentro da parte prática trabalhista, tem uma boa aplicabilidade e também na parte teórica, é o tema sempre explorado em provas de concurso público, exames de ordem, etc., que é o inquérito judicial para apuração de falta grave. Aí você fala, peraí, Rodolfo, você falou inquérito judicial para apuração de falta grave? Isso não é um inquérito policial? Não confunda esse inquérito com o nosso inquérito policial. Aqui é uma ação judicial. Nome da ação? Inquérito judicial para apuração de falta grave. Para que ela serve? Ela se presta à apuração de uma falta grave de um trabalhador dotado de estabilidade ou garantia para os anos de emprego. Tá? Então, vamos lá. Trata-se então de uma ação desconstitutiva negativa ou constitutiva negativa que tem como objetivo a cessação do contrato de trabalho dos empregados titulares de certas modalidades de estabilidade ou garantia para os anos de emprego. Não é toda qualquer hipótese de estabilidade ou garantia para os anos de emprego que vai dar ensejo ao inquérito. Tá? E aí a doutrina diverge quanto à aplicação desta ação, porque não está claro na lei quando que cabe inquérito ou não. Então, o que diz a doutrina? Quais seriam, de acordo com a doutrina, as hipóteses de inquérito judicial para apuração de falta grave? Vamos a elas. Primeira hipótese, essa ninguém discute, é a do dirigente sindical. A estabilidade está no artigo 8º, inciso 8 da Constituição, 543, parágrafo 3º da CLT, tá? Além das súmulas 197 do Supremo Tribunal Federal e 379 do TST. Vou repetir. Artigo 8º, inciso 8 da Constituição, artigo 543, parágrafo 3º da CLT e súmulas 197 do Supremo e 379 do TST. Além deles, temos o empregado membro de dois conselhos. Conselho Curador da FGTS, que é o conselho que organiza o Fundo de Garantia, artigo 3º, parágrafo 9º da Lei 8.086 de 90, e os empregados membros do Conselho Nacional da Previdência Social, artigo 3º, parágrafo 7º da Lei 8.213 de 91. E ainda temos os empregados também eleitos membros da Comissão de Conciliação Prévia, que está no artigo 625-B de bola, parágrafo 1º da CLT. E ainda, também temos a previsão, de acordo com a doutrina majoritária, para os empregados eleitos diretores de cooperativa. Inclusive, já falamos sobre esse tema, o empregado diretor de cooperativa, lembrando que só apenas o empregado titular dessa diretoria da cooperativa tem a garantia de emprego. Nos termos do artigo 55, da Lei 5.764 de 71 e a OJ 253 da SDI 1 do TST. E também temos o estável decenal, artigo 492 da CLT. O estável decenal também tem direito a essa estabilidade ou garantia provisória de emprego. O prazo para propor esse inquérito, diz a doutrina o seguinte: se esse empregado não sofreu suspensão prévia para a propositura do inquérito, eu tenho que propor essa ação de inquérito dentro de um prazo razoável, para evitar a aplicação daquele requisito da ausência de imediatidade. Diz a doutrina que, imediatamente, tendo ciência da conduta, cabe ao empregador aplicar a sanção, sob pena da ocorrência de perdão tácito. Então, se o empregado não foi suspenso previamente, aqui nós temos uma hipótese em que eu vou ter que aplicar razoabilidade para poder propor esse inquérito. Se o empregado foi suspenso, nos termos do artigo 853 da CLT e as súmulas 62 do TST e 403 do Supremo, cabe ao empregador propor ação de inquérito no prazo de 30 dias. Então, se ele foi suspenso, súmula 62 do TST, súmula 403 do Supremo e artigo 853 da CLT, eu vou ter que dar a suspensão para apurar a falta grave, propor a ação em até 30 dias. Se não houver suspensão, eu aplico a razoabilidade, mas lembrando o requisito perdão tácito. Quanto ao procedimento aqui,
vai ser parecido com o que nós já vimos lá no nosso processo de trabalho em geral. Proposta de ação de inquérito, que tem que ser petição por escrito, não cabe petição verbal, nos termos do 853 da CLT, ou seja, tem que ser uma peça por escrito. Vai ser notificado o trabalhador que é o réu nessa ação, para comparecer a uma audiência. Lembrando que entre o recebimento da notificação e a data da audiência, tem que haver o lapso de 5 dias. Na audiência, em regra una, aberta a audiência, o juiz proporá a conciliação. Caso não haja, haverá a defesa e a instrução. Aqui temos uma diferença para o processo do trabalho no procedimento comum, ordinário e sumaríssimo. Aqui poderão ser ouvidas até 6 testemunhas, nos termos do artigo 821 da CLT. Tá? E aí, o que vai acontecer? Se, neste caso, houve a suspensão contratual e houve a propositura do inquérito, os salários serão devidos até a data da suspensão. Por outro lado, se não houve a suspensão, entende que os salários são devidos durante a tramitação da ação de inquérito, porque nesse caso não houve a suspensão contratual, nos termos do artigo aqui 855 da CLT. E a sentença? A sentença que julgar esta ação de inquérito produzirá efeitos da seguinte forma: se houve a suspensão prévia do empregado e a ação foi julgada procedente, suspensão do contrato, e vindo a ação ser julgada procedente, os seus efeitos serão retroativos. Caso venha a ser julgada procedente a ação e não houve a suspensão contratual, os efeitos serão da data da sentença. Agora, se a ação foi julgada improcedente e houve a suspensão prévia do empregado, o que era a suspensão contratual se transforma em interrupção contratual, dando ensejo, portanto, ao pagamento dos salários e demais consectários no período que estava suspenso o contrato. Tá? Se não houve a suspensão contratual, a sentença produzirá seus efeitos dali em diante, tá? Afastando-se a alegação de justa causa a ser aplicada ao empregado. Beleza? Em síntese, mais ou menos é isso, de forma bem sintética. E lembrando que o inquérito dentro da CLT, eu acabei não comentando, está nos artigos 853 a 855. É um capítulo específico para o inquérito para apuração de falta grave. Quero agradecer você que está com a gente, tá? Você que faz parte do nosso canal, já está inscrito no canal, dá o joinha, dá a curtida, manda para os amigos, compartilhe, por favor, para a gente poder continuar divulgando o nosso direito de processo de trabalho. Tá? Quero agradecer desde já você que está sempre conosco. Você que está conhecendo a gente, seja muito bem-vindo ao nosso canal, tá? E te espero até o próximo vídeo. Um grande abraço, até a próxima. Fui!